Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui, esta tarde, deixar uma palavra para o seu coração. Há um tempo já o Senhor tem colocado no meu coração de deixar uma palavra aqui. E eu tenho certeza que pelo menos uma vida vai ser alcançada através dessa palavra. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós falamos da palavra dele, a palavra dele não volta vazia. Então ela vai direto ao coração daquela pessoa que precisa, tá bom? Então eu vou deixar aqui para a meditação de vocês o livro de Abacuque, capítulo 3. Eu vou ler os 3 primeiros versículos, tá bom? A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na verdade, são os 2 primeiros versículos. Eu não sei se você já ouviu falar da palavra do Senhor, não sei se você já ouviu falar sobre Deus, ou se você já ouviu falar sobre essa palavra, se essa palavra também já é conhecida. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu quero falar para você, tá bom? Não se importa com o jeito de falar, que eu posso errar aqui, gaguejar, mas que o importante seja a palavra do Senhor, tá bom? Essa palavra diz sobre um tempo em que Judá estava sofrendo pelas mãos dos babilônicos. E o profeta Abacuque, ele começa o livro dele, são 3 capítulos, São 3 capítulos desse livro. E ele começa questionando a Deus, perguntando se Deus tinha se esquecido do povo dele, se Deus tinha se esquecido dos filhos dele, porque eles estavam sofrendo, eles estavam passando por dificuldades, eles estavam sendo escravos. E o Senhor já colocou no meu coração que muitas das vezes nós nos encontramos assim. As coisas acontecem na nossa vida, as coisas ruins acontecem na nossa vida, e muitas das vezes a gente questiona Deus, pergunta a Deus, por que, Pai? Por que está acontecendo comigo? Por que eu perdi meu filho? Por que eu perdi meu marido? Por que eu estou passando essa dificuldade financeira? Por que eu estou passando essa dificuldade sentimental? Por quê? E foi o que o profeta fez, ele se questionou a Deus, perguntou. Eu vou até deixar aqui para vocês, que ele começa a perguntar a Deus e fala: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Então ele fala a Deus, até quando ele falaria e Deus não escutaria, que Deus não estava escutando ele, não estava ouvindo ele. E ele começa a falar isso a Deus. E logo depois, Deus, responde essa oração. E Deus começa a falar para Abacuque que quando Abacuque se colocou na torre de vigia e se pôs diante do Senhor, Deus respondeu ele e falou que no momento certo os babilônicos teriam o seu castigo. Eles sofreriam os ais do Senhor. E talvez você não esteja entendendo o que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer para você nesta tarde é que eu não sei o que está se passando pela sua vida, o que está acontecendo, o que você tem enfrentado. Mas há um segredo. Se você quiser uma resposta de Deus, você precisa se posicionar. Você precisa se colocar diante de Deus. Porque não adianta nada a gente passar por situações e fingir que Deus não existe. Fingir que só reclamar vai ajudar. Não. A gente precisa se posicionar, a gente precisa se colocar à disposição. Se colocar na torre de vigia, na fortaleza que é o Senhor. E ele vai responder. Foi assim que Abacuque fez. Assim que ele se colocou na posição que fala no capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei
a minha queixa. Abacuque não esperou Deus falar dormindo, Abacuque não esperou Deus falar assistindo novela, assistindo televisão, mexendo no Facebook, mexendo no Instagram. Eu sei que tudo isso é muito bom e hoje em dia, ainda mais nessa quarentena, é muito bom. Mas o que Deus fala aqui nesta tarde é que você precisa reservar, tirar um tempo, separar um tempo para que Deus fale com você, para que você escute a voz de Deus. Porque diante de tantas notícias ruins, às vezes tanta dificuldade, às vezes tantas lutas, é difícil a gente escutar a voz de Deus, mas quando a gente se coloca na torre de vigia, Deus, quando a gente se cala para deixar Deus falar, Deus ele fala com a gente. Foi isso que aconteceu. E aí Deus responde a Abacuque o que ele faria com o povo babilônico, né? E que cada um teria suas consequências. E o capítulo que eu quero deixar aqui para vocês, né, que é o que Deus colocou assim forte no meu coração, é a oração de Abacuque no capítulo 3. E que ele fala, depois de ele questionar, depois de ele escutar a oração de Deus, a resposta de Deus, Abacuque faz uma outra oração. E a oração de Abacuque já é diferente. Ele fala assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no discurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Por quê? Por que Abacuque faz essa oração? Porque ele começa questionando a Deus, perguntando a Deus se Deus não estava escutando ele, se Deus não escutava, se Deus não via. Mas a própria palavra de Deus diz que o ouvido do Senhor não está agravado para que não possa ouvir, e as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Então Deus ele está vendo tudo, Deus ele está ouvindo tudo, Deus ele sabe cada detalhe que acontece na sua vida. Deus ele sabe, e ele está vendo tudo. Mas existem momentos que você precisa confiar no que Deus está fazendo. Você precisa confiar. Porque tudo que a gente faz nessa vida, a gente tem consequências. Mas isso não quer dizer que Deus não está cuidando da gente. Isso não quer dizer que Deus não zela por você. E é no capítulo 3 que Abacuque entende que Deus ele estava cuidando deles, ainda que ele não entendesse, ainda que ele não imaginasse como seria o livramento do povo de Judá para sair dos babilônicos. Ele não imaginava, mas ele estava crendo. E foi aqui que ele fala que ele entendeu que o Senhor faria, né, aos povos babilônicos, e ele pede a Deus: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos faze-a conhecida. Então, ele quis dizer o quê? Que é o que acontece conosco. No decorrer dos anos, nossa fé fica fraca, fica desfalecida, a gente perde a esperança. Mas ele ora para que Deus avivasse a obra dele, o povo de Judá. E eu oro aqui, eu peço aqui ao Senhor e falo aqui para você através desse vídeo que o Senhor possa avivar a tua fé, que Deus possa avivar os teus sonhos, que Deus possa avivar as tuas promessas, porque Ele fez uma promessa para você. Ele tem um propósito, você não nasceu por acaso, você nasceu com um propósito, você nasceu com um objetivo. E que o Senhor te faça lembrar dos objetivos, que o amor de Deus faça lembrar do propósito dele na sua vida. Que ele possa avivar a obra dele, que é você, que é a maior obra de Deus, a maior criação de Deus, é nós, os seres humanos. E que o Senhor possa avivar a obra dele no decorrer dos anos e fazer conhecida. E aqui ele fala: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Por quê? Porque por sermos seres humanos, sermos falhos e muitas das vezes incrédulos, porque a tristeza, a pouca fé, a incredulidade bate na porta de todo mundo, não é só porque somos cristãos que não às vezes não temos fé ou não vamos deixar de ter fé. Às vezes bate a incredulidade, a dúvida, mas que na ira do Senhor, nesse momento que bater a incredulidade, que o Senhor possa ter misericórdia, porque Ele conhece as nossas fraquezas,
Ele conhece os nossos limites. E a palavra do Senhor diz que Ele não dá uma prova, Ele não dá algo a você que você não possa suportar. Então, se você está passando por alguma coisa nesse momento, é porque Deus sabe que você pode suportar. E logo no finalzinho do capítulo 3, que esse é um versículo que eu levo para minha vida, que é isso que se baseia a minha vida. Que ainda que a figueira, Abacuque 3, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Então, eu quero dizer para você que ainda que as coisas não saiam, não estejam indo conforme você queria, ou conforme você esperava, ou conforme você imaginava, você tem que confiar no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. Esse é o segredo da minha vida. Quem conhece a minha vida, quem conhece um pouco a minha história, sabe o que eu passei, sabe o que Deus me deu, porque tudo que eu tenho é de Deus, tudo o que eu alcancei, minha família, meus sonhos, os projetos, meu trabalho, tudo que eu tenho é de Deus. E foi Ele que me deu. E não foi fácil chegar até aqui. E não vai ser fácil alcançar os próximos sonhos, as próximas promessas que o Senhor tem na nossa vida. Mas a gente precisa confiar. E ainda que a gente passe por situações que pareça que a figueira não vai florescer, que o fruto, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja vaca. É o que ele estava falando, Senhor, ainda que eu esteja desempregado, Senhor, ainda que o coronavírus apareceu e me deixou sem emprego, me deixou sem saída, sem direção, Deus, eu vou confiar, e você tem que confiar, porque nesse momento de desespero a gente tem que confiar, porque se a gente não confiar em Deus, em quem a gente vai confiar? Quem a gente vai acreditar? Nos políticos? No governo? Não, a nossa confiança tem que estar em Deus, a nossa esperança tem que estar em Deus. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, e não só financeiramente, espiritualmente, sentimentalmente. Existe um vazio no nosso coração, existe um vazio em nós, que é do tamanho de Deus e só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher. Seu marido, seu namorado, sua amiga, seu amigo, seu pai, sua mãe, sua avó, sua família. Nada pode preencher esse vazio, somente Deus. Então confie, acredite que Deus está cuidando de você. E que ainda que pareça difícil, ainda que pareça impossível, o Senhor é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Que você possa se lembrar, se recordar das promessas que o Senhor tem para você. Que você possa recordar de tudo aquilo que Deus falou, de tudo aquilo que Deus fez para você. Você lembra que você passou um momento difícil e que você achava que você não ia suportar, que você achava que não ia conseguir, que você falou, meu Deus, eu vou morrer. Você lembra desse momento e você passou? Você lembra? É Deus que estava com você. É Deus que te deu direção, te deu forças, te capacitou e você conseguiu vencer e você está aqui. E as lutas que virão, mais uma vez, Ele vai te ajudar. Então confie. Confie nesse Deus que tudo pode. Confie no amor do Senhor, no cuidado do Senhor. Porque se Ele veste os lírios, quanto mais nós, sua criação. Tá bom? Que essa palavra fique no seu coração. Eu sei que se estendeu um pouquinho esse vídeo, mas eu precisava falar essa mensagem. E que possa ir de encontro com o teu coração. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, com alguém que esteja necessitado de ouvir a voz de Deus. Porque eu creio que o Senhor falou comigo, primeiramente, falou com você. Que nós possamos nos avivar. Que nesse tempo de quarentena a gente possa nos levantar, buscar a Deus.
buscar se aproximar de Deus, da nossa família. Porque esse é o propósito maior que o Senhor tem para nós, amém? Que Deus te abençoe e fica com Deus.